3, 4-feiras, hoje é a primeira, a gente ia fazer uma espécie de geral para animação internacional, só que é uma coisa muito complexa você falar, não vamos falar de toda a animação em 3 aulas. Então a gente achou que uma maneira inteligente de fazer isso era escolher um eixo para a gente estudar esse assunto. E esse eixo é a UPA, que a gente aqui no Brasil simpaticamente chama de culpa. Por isso que o nome das 3 palestras é Culpa Neguinho. Mas na verdade os americanos não falam, eles falam UPA. E quer dizer, alguém sabe o que quer dizer? United Productions of America, coisa assim. Uma coisa assim. Mas a UPA, mas a UPA então é tão importante assim que a gente escolhe para ser o eixo e tal. Ela é realmente muito importante. Agora não quer dizer que não tenha coisas tão importantes quanto. Está cheio de coisas muito importantes. Mas a UPA, vocês vão ver que ela cria, ela em si mesma é um eixo. Ela, em determinado momento, a UPA é a própria conversão de todas as possibilidades de animação. Convergem para ser esses filmes da UPA. E a UPA tem uma característica única, só ela, só aconteceu ali, assim, não só com ela, mas também porque a UPA influenciou um monte de outros estudos. Todos os estudos, de repente, na época, americanos, e não só americanos, vocês vão ver o mundo inteiro, começaram a querer fazer daquele jeito. Então, virou um jeito de fazer animação, virou um jeito de tratar a animação. E a UPA é a única, a gente diz, a única revolução estética, puramente estética na animação. O que quer dizer isso? A animação é uma arte industrial. Beleza. É uma arte industrial. Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que ela só existe, primeiro, só existe em países industrializados. Por isso que no Brasil, por exemplo, a gente não tem o que a gente pode dizer realmente uma indústria de animação implantada. Como a gente é um país semi-industrializado, a gente tem uma indústria de animação nesse sentido. Vocês vão reparar que os lugares onde existe a animação mesmo, se produz isso, é uma opção segura de que se você entrar naquele mercado, você vai realmente poder produzir, sem precisar de muitos heroísmos, de muitas safadezas, às vezes a gente está só com os heroísmos, mas a gente observa as coisas que acontecem por aí. Mas vocês vão ver que são países de industrialidade. Japão, França, Estados Unidos, Canadá, Alemanha. E é uma arte industrial porque ela vai depender de 2 coisas que são típicas da indústria: tecnologia e distribuição. A indústria se faz a partir de existir equipamento, existir energia para fazer o equipamento acontecer, existir pesquisa tecnológica, existir gente que saiba usar essa tecnologia, e não só isso, também a distribuição. É importante porque tem um movimento que é dado pela produção para aquilo chegar em larga escala. O fato de a gente dizer que é uma arte industrial, às vezes algumas pessoas menos avisadas vão achar que então tudo que é animação então é feito para ganhar dinheiro, para ser para muita gente. Não, tem uma parte da indústria que é a parte de pesquisa. Então a pesquisa, aquilo que é feito, o objetivo só de você trazer novas técnicas, novas ideias, você fazer numa escala mínima, mas para você desenvolver um novo jeito de fazer, faz parte desse conjunto que é a arte industrial. Então o artesão, a animação, aquele cara que trabalha sozinho, trabalha pequeno, desenvolve algo completamente inédito, ele não dá margem disso, na verdade ele está inserido nisso, porque ele também depende do equipamento, ele também depende da distribuição, e no final das contas, de um jeito ou de outro, ele está conversando com aquilo que está sendo produzido em
larga escala. Tá? Tem uma coisa que é o mainstream, que é vamos dizer, o canal principal, onde estão aquelas coisas que são de massa, e você tem os indies, né, os independentes. São aqueles que são dois pontos diferentes, dois polos diferentes, mas eles se alimentam um ao outro. Existiria um sem existir o outro. Se tivesse só indie, ia ser indie do quê? Dependente do quê? Ok? Então, outro polo que a gente está falando aqui é tecnologia e simplicidade. E a gente tem uma outra coisa que trabalha nessas duas coisas aqui, que tem a ver com orçamento. Quanto disponível você tem para fazer seu filho? Se você tem uma distribuição em larga escala, você de repente pode gastar bastante, até porque você tem dinheiro, mas se você não tem, já não tem em algum lugar. A tecnologia pode suprir alguma coisa que você não tem no orçamento. Alguma coisa, uma técnica que você desenvolve, que você descobre, que foi inventado. Mas, basicamente, vocês vão ver que a gente pega todos os filmes de animação de toda a história, de todas as épocas, e eles foram criados em função disso, tecnologia e orçamento. É isso que, no final das contas, na hora da conta final, por que o filme é daquele jeito, é por causa disso, dessas duas coisas. E as opções foram feitas em função dessas duas coisas. Então, as opções estéticas, narrativas, o que assim, o artista quer fazer, independente de pensar no que dinheiro tem, se ele tem como fazer ou não, vai depois. Isso normalmente na animação não acontece. O filme é resultado do que ele tem de tecnologia disponível, do que ele sabe, do que ele pode operacionalizar. O dinheiro que é disponível para ele manter ele trabalhando durante um período de tempo, a equipe trabalhando. E esses fatores sempre contribuíram para a animação ser mais trabalhada, menos trabalhada, ter mais tempo de produção ou não. O único momento em que se falou assim, não, nós temos a tecnologia, nós temos a verba, mas nós vamos fazer de um outro jeito, o que nós queremos. Nós achamos que está na hora de fazer de um jeito diferente. O único momento que isso aconteceu em toda a história de 120 anos, ou 110 anos de animação, foi com a UPA. Houve uma opção estética. Tá? Por isso a UPA é importante. E aí a gente vai entendendo melhor esse processo. Bem, falando para o robótico? Tá bom. Basicamente, o que a gente vai fazer nessas 3 semanas, a gente vai entender que... Pegando uma forma aqui. A partir do momento que a animação é criada, o processo de gestão da animação é um processo longo, não sei se vocês conhecem. Alguém sabe aqui dizer qual é a razão principal de você achar que aquele negócio está acontecendo de verdade na tua frente, no projetado? É, Pedro, por isso. Por que você acha que aquilo está se mexendo de verdade? Assistência ótica. Tá? Se você pegar, deixa eu apagar a luz aqui, pegar uma brasinha, aquela coisa que você faz, pode fazer na praia, piquenique, dependendo do grau de bebedeira em qualquer lugar, mas você gira um ponto de luz, uma brasa, assim, uma lanterna, você vai ver um círculo contínuo. A nossa retina, chama-se retina, ela retém a luz. Tá? É aquela coisa de você estar olhando uma luz forte, você fecha o olho, vê aquela mancha, fica a marca da luz. Retenção óptica. Então, o princípio da persistência óptica, que tem a ver com o da retina, a gente nasceu com ele. Então, desde que existiu
ser humano, precisa brincar com isso. Mas aí você precisa o quê? Precisa pegar as imagens, então, e projetá-las de alguma maneira. Então, a partir do momento que foram desenvolvendo formas de projetar imagens, foram criando já coisas parecidas com a animação. A mais tradicional, a mais antiga, foi aquela lanterna mágica, que era como se fosse um projetor de imagens. As lentes, vocês sabem, as lentes foram desenvolvidas mais ou menos na época da Renascença, quer dizer, pelo século XV, né? Isso, século XV, mais ou menos. Você tem já lentes para fazer projeção. Mas ainda vai demorar aí uns 400 anos para você desenvolver todo o aparato de obturador, projetor, película, para você poder projetar filmes em uma velocidade e você finalmente criar o desenho animado. O desenho animado é mais antigo que o cinema. O cinema existe a partir de todos os princípios da animação somados à fotografia. Concomitantemente, no final do século XIX, aquelas invençõezinhas que as pessoas passavam em feiras, em circo, os gadgets, os brinquedinhos, tipo o fenasquistoscópio, o próprio flipbook, aquelas brincadeiras lá, já era um princípio da animação. Okay? Então, surge a animação mais ou menos no final do século XIX, começo do século XX, e aquilo lá é enquanto brinquedo. Os artistas estão lá vendo, vai servir para alguma coisa no bar, que vai ser isso e tal. E aí logo se estabelecem duas vertentes. Tá? As dos filmes experimentais, e autorais, ou seja, artistas, às vezes até cientistas fazendo experiências. E a gente vai ver uma outra vertente, que é o entretenimento. Filmes para o público. Bom, e essas coisas vão caminhando meio isoladamente, separadamente, vão se desenvolvendo. Num determinado momento, logo depois da Segunda Guerra Mundial, tem a ver com a Segunda Guerra, a importância desse momento aqui, por que foi ele, mais ou menos no final da Segunda Guerra, surge a UPA. E ela vai convergir essas duas coisas. Filmes para o público e filmes experimentais. E é o único momento que isso vai acontecer, que a gente conhece. Okay? A UPA vai desenvolver seus trabalhos por um período muito curto de tempo. Na verdade, a UPA existiu por uns 20 anos, fez filmes interessantes por uns 10 anos, e não fez tantos filmes assim, comparado com outros estudos, fez poucos filmes, mas em termos de comparação, assim, de quantidade de filmes e quantidade de filmes premiados, é um dos filmes mais premiados que existe até hoje. E quase todo filme da UPA era premiado, ganhava algum tipo de prêmios. E virava referência para outras coisas. Tá? Tem uma coisa importante que acontece nos anos 50, 60, que é a TV. A TV pega o negócio do cinema e joga, derruba, acaba o negócio. Imagine uma época que não só não tinha internet, como também não tinha TV. O único jeito de você ver uma imagem em movimento, qualquer que fosse, era você pagando um ingresso entrando numa sala de cinema. Não tinha outro jeito. Tinha aquelas, os Nickelodeons, né? Vinha lá um cente, e girava a manivela, e via uma pessoa fazendo assim. Eu vi um striptease, eu vou mostrar. Mas ver assim uma história, um acontecimento, até inclusive ver reportagem, ver o que aconteceu em tal lugar do mundo, era só no cinema. Tá? Telejornal não tinha telejornal. Se você queria ver como é que foi
o movimento da marcha do Gandhi em direção à marcha do sal lá e a reação do exército inglês, você tinha que ir no cinema para ver essa imagem em movimento. Então o cinema era outro lugar. As pessoas não iam no cinema para ver um filme, elas iam no cinema. Elas viam 1, 2, 3 filmes. Elas viam curtas-metragens, desenhos animados, elas viam telejornal, notícias. Tá? Tinha uma programação. O sujeito entrava e ficava 3, 4 horas dentro da cidade. E as pessoas iam para fazer o rolezinho também. Elas iam lá para se ver. Tinha gente que ia no cinema nem entrava na sala, ficava no saguão lá, assim, encostado em um canto para ver quem passava. Tá? Era o ponto de encontro. Okay? Então, imagina quando vem a TV, essa mina de ouro que é o cinema, derruba, cai. E a UPA só existiu também porque tinha um negócio funcionando. E esse negócio, no momento, fala assim, não, vamos agora fazer uma experiência estética. Tá? Uma coisa importante, na saída da Segunda Guerra, as pessoas queriam mudar de mundo, elas queriam ir para outro planeta, elas estavam de saco cheio do planeta que elas estavam. Elas queriam o jazz, elas queriam arte contemporânea, elas queriam o rock, elas queriam coisas novas. Entendeu? Algumas experiências que fossem propostas 10 anos antes, os mesmos filmes não iam dar certo. Porque, na verdade, havia um público querendo essa mudança, querendo ver coisa diferente. Okay? E quando vem a TV, acaba o negócio do cinema, derruba o negócio, eles estão encontrando jeitos de fazer o cinema. Mas a UPA, e o que a UPA tinha desenvolvido nesse período, vai criar exatamente o que vai ser a animação para a TV. Então, a partir da experiência da UPA, vai nascer o que é a forma de resolver a animação simplificada da TV. O padrão da publicidade, porque com a TV surge um outro mercado que é a de publicidade. Então a animação publicitária se desenvolve a partir da referência estética da UPA. No Japão, o anime se desenvolve a partir da UPA. A gente vai entender isso como na terceira aula, por que o anime foi resolvido a partir da UPA. O anime é a animação japonesa. E a gente vai saber por que também a maneira como a UPA passou a ser representativa dentro do principal prêmio da Academia de Cinema, que era o Oscar. Por que isso influenciou tudo aquilo que havia de curtas-metragens autorais. Então todo o cinema autoral de curtas-metragens também deve a o que aconteceu com a UPA em relação ao Oscar. E aí você tem aqui também curtas autorais, vai pegar um monte de coisa, inclusive uma coisa importantíssima que é a escola de Zagreb, que é uma escola que tinha na cidade de Zagreb, um país que existia numa época aí, chamado Iugoslávia, esse é um pedaço do foi dividido, né? Não, foi dividido, agora tem mais um pedacinho, mas voltou a ser Iugoslávia. Ah, é? Tem a Croácia, tem a Sérvia e uma dessas duas. Achei que só era a Sérvia. Voltou a ter pedaço de Iugoslávia, mas a Zagreb eu acho que não é mais na Iugoslávia de hoje. Cheguei a conhecer, estive lá, representando o Brasil em 1985. E a gente vai descobrir também que quando cria-se a TV a cabo, a estética da animação para a TV a cabo, os caras vão buscar na UPA de novo. A inovação, por que pareça, a TV, ela começa na UPA, cria um modelo, esse modelo desenvolve um negócio cada vez mais pavoroso. Lá, lembra? Como é que era? Desenho de uma televisão no final dos anos 70. E aí, de repente, quando vem o carro e começa a ter oportunidades de renovar novamente, e surge também tecnologias digitais, vários problemas que você tinha, tecnologia de novo, né? Vários problemas que você tinha que enfrentar desaparecem em meados da década de 90 por causa das novas tecnologias.
Então os caras têm a oportunidade de fazer coisas diferentes. E quem eles vão usar como referência para as coisas diferentes? A UPA. Ok? E essas coisas hoje em dia estão todas novamente convergindo. E a UPA está surgindo como um eixo. Okay? Isso aqui é o resumo do que a gente vai ver essas próximas 3 semanas. Alguma observação, alguma pergunta? Isso é só a introdução, mas... Com relação aos autores que aparecem aqui, que vai ser estudado, você falou justamente dessa retomada, você está falando de um Pifalus, esse pessoal da Espanha, que pega essa fonte aí com o pessoal? O Pifalus é meio de escanteio nessa história. Ele tem a ver. O Pifalus não é o Pifalus principal, não. O principal é o pessoal do Cartoon Network, do pessoal do Gente da Tarkovsky, Laboratório Dexter, Samurai Jack, a gente vai falar dele. Tem outras coisas também. Mas o Pifalus tem uma coisa a ver, porque o Pifalus ele vai trabalhar com Ralph Bakshi. Mighty Mouse. Antes do Mighty Mouse, ele vai trabalhar num clipe dos Rolling Stones chamado Harlem Shuffle. E o Harlem Shuffle era referência à UPA. Era uma releitura dos desenhos animados de cartoon do Bob Clancy, que era uma coisa longa dos anos 30, só que ele era uma releitura do Bob Clancy através da visão da UPA para fazer um clipe dos Rolling Stones nos anos 80. Ele criou uma estética que foi a estética que o Pifalus adota depois para o Henry Stewart. Não tem a ver, mas assim, o Pifalus é muito marcado pelo Bob Clancy. Ele tem muita vontade de voltar a fazer um desenho animado. O mais importante no trabalho do Pifalus é a influência da Warner Bros. Do que a UPA. Tá? Mas a UPA também tem uma influência grande. Bom, você queria falar alguma coisa? Eu ia perguntar do Neguinho, você falou da UPA. Do Neguinho? Achei que você ia cantar. Não. A Elis Regina faz isso melhor que eu botei lá, vocês procuram aí a página do YouTube, tem uns links para a Elis Regina cantando UPA Neguinho na estrada. Ok. Também foi uma brincadeira, porque é uma coisa, né? Brincadeira de bastidor aí. O Neguinho com M, eu e o Gil, a gente estava trabalhando num projeto muito interessante até no final de 2012, chamado NUPA. Era o Núcleo Paulista, o Paulistano de Animação, que eram ações muito interessantes, logo foi fechado. A gente vai retomar, está retomando isso aqui, você está falando uma brincadeira com essa. Então, uma piscadinha no projeto, assim, UPA Neguinho, então UPA de algum jeito aqui aparecendo no Sorocaba. Bom, vamos assistir. Vamos então voltar para o início dessa história. Para o início dessa história. Não. Tá com confusão. Tudo bem? Olá, Céu, tudo certo? Tudo bem. Posso ir até ali sem interromper? Bom, já que eu... Deve ser. Já não tem mais. Pode boa aula, isso depende mais do que eu falo. É o meu lugar esse. Escuta, Gil, a gente vai começar com uma JPEG lá. Então vamos agora fazer uma coisa que você detesta. Quando eu abro um livro de arte e começa a falar de pintura nas cavernas, eu penso o que fala de pintura das cavernas? Você vai ter que falar de pintura das cavernas dessa vez, tem jeito. Mas não é para falar que eles inventaram a dimensão de mostrar boi de 6 pés. Não é isso. É outra questão. O quê? Essas aqui são, possivelmente, tá boa, você não é melhor apagar um pouco de luz, talvez. Eu acho melhor a gente gostar assim. Porque tem uma mecânica aqui que não existe interruptor na sala. Então aí tem que passar a rádio, o cara desligar. Então, nossa senhora, é meio... Tá. Vocês estão conseguindo ver bem assim? Tá dando? Dá pra ver? Um pouquinho mais pra trás, talvez? E tem gente, pessoal no canto aqui. Gente, tem um monte de lugar vazio no meio e as pessoas estão no canto. Se alguém quiser sentar, olha, tem uns 4, 5 lugares ali, o pessoal que está para a borda podia ir para... Porque a gente vai precisar das imagens, né? Bom, gente, isso aí é possivelmente o que é conhecido de desenho de pintura em caverna mais antigo de que se tem registro. São as cavernas de Chauvet, na França. Se alguém viu
documentário do Herzog? Alguém viu o documentário do Herzog sobre esses cavernas? Não. Pô, você tem que ver. Fantástico. Você viu? Quem é que viu? Levanta a mão aí quem viu. Legal. Bom, é importante ver esse filme. Mas são desenhos paleolíticos. Ou seja, a pedra ainda, ferramentas grotescas de pedra. Então é um homem bem ainda, uma tecnologia bastante primitiva. E esses desenhos, acredita-se que foram, supostamente, feitos entre 31 e 32 mil antes da Era Comum, chamada de Era Cristã. Okay? Então, o que vocês vão perceber é que existe, tirando esse aqui, talvez, em geral, o próximo, é lá por aqui, é só clicar assim, isso. Vocês perceber que esses desenhos, eles têm um desejo de serem naturalistas, de parecer um animal como ele é mesmo. Os primeiros desenhos das cavernas, os mais antigos de todos, eles procuravam representar o que realmente a pessoa estava vendo, o artista estava vendo. Inclusive em tamanho. Ele desenhava a cabeça do leão, o tamanho que era a cabeça do leão. Um desejo assim, de o que eu estou vendo, eu reproduzi aqui. Por que isso era feito? Ninguém sabe. Se você ouvir alguém explicar por que era feito isso, a pessoa está enganada. Ou ela então realmente tem uma máquina do tempo muito boa, porque só existem teorias, não dá para afirmar por que essas pessoas faziam isso. Tá? Supõe-se que talvez existem as formas. Primeiro viram as formas por causa do próprio movimento do fogo nas rochas, porque eles não tinham iluminação. Eles nunca viram essa imagem desse jeito, porque eles tinham tochas, de iluminar um pedaço de cada vez. Talvez em algum momento alguém viu a imagem de um animal, e aí viu que era rocha, que era sombra, desenhou por cima o que estava vendo, e descobriu que podia desenhar, e com o desenho criar uma forma. Falaram que todos os caçadores faziam esses desenhos da sorte na caça. Então, tem muita teoria, né? É tipo uma coisa, suposição. Uma das últimas que eu Os vi caras que eu faziam para dar sorte na caça, não conhecia. deixou um caderninho escrito lá. Né? Eu fiz isso para dar sorte na caça. Consegui pegar graças a esse desenho. Mostra o cara antes de fazer o desenho, depois que ele fez o desenho. Então, essas são suposições. Mas o que interessa a gente agora, esses aqui são os cavalos de chover, os famosos cavalos de chover. Tá? Olha só, parece um desenho do Michelangelo tentando fazer a coisa do carvão, exatamente como é. Tá? Aí vamos andar no tempo, de 31, 32 mil antes da Era Comum, vamos avançar 30 mil anos, 15 mil antes da Era Comum, cavernas de Lascaux, na França. Você já começa a ver uma estilização. O que aconteceu aqui? Aconteceu que as pessoas, se você é um desenhista, você sabe disso, você começa a criar um código a partir das linhas que você trabalha no papel. E as pessoas aprendem esse código. Uma vez eu fiz uma experiência que era uma coisa que me entregava muito. Você precisava encontrar um dia a pessoa certa para fazer essa experiência. Em que momento um ser humano acha que uma bola com várias linhas saindo dela é um sol? Saber isso aqui. A partir de que momento que uma pessoa olha para isso e vê o sol? Porque isso aqui não é o sol. Só que você tem que aprender que é o sol. Tem gente que fala que você é o sol. Você fala, o sol! Entendeu? E eu vivia caçando criança, assim, vendo idade e tal, até que um dia eu consegui, porque você pede para uma menina de 4 anos, 5 anos de idade desenhar o sol, ela não só faz isso, como, eu não sei as meninas hoje em dia, né? As meninas muito tempo atrás, eu pegava, fazia uma bolinha bem certinha, aí elas faziam um triângulo aqui, outro que emendava aqui, pacientemente, sabe? Se faz um sorrisinho. Eu faço um sorrisinho e tal. Um dia que eu consegui, um garoto de 2 anos de idade, no meio daquelas pessoas desenhando, eu falei assim, para desenhar um sol. O sol? Ele começou a fazer assim. Entendeu? Aquilo era o sol. Aquela experiência que ele tinha do sol. De olhar o sol e ver aquela coisa, assim. Fez aquela coisa, entendeu? Então,
Isso aqui é uma estilização. Essa estilização só acontece porque alguém viu já um desenho, esse viu outro desenho, foi copiando e foi descobrindo já formas de você fazer criando um ornamento, uma maneira de representar. Tá? Mas ainda existe uma preocupação com os elementos reais. Mas é bem diferente do que a gente viu 15 mil anos antes. Tá? Aqui a gente já está indo para bem mais perto, 7.000 antes de Cristo. Aqui já estamos no Neolítico, quando o ser humano já burilou mais a pedra, já está trabalhando, está chegando na idade do bronze. E essas aqui não são cavernas, são rochas, rochedos, no platô de Enedi, no Chad. Olha aqui, a estilização total. Tá? Houve um processo de aprendizado, de transformação em estilo, criação de uma estética. Okay? Isso aqui é muito parecido. Se tiver a oportunidade de viajar para o Piauí, tem uma das coisas mais interessantes no Brasil, que é a Serra da Capivara, né? É isso? Serra da Capivara. Maravilhoso. Vamos lá. No lugar que vem mais turistas de fora do Brasil do que no Brasil mesmo. Está bem super bem organizado. É um parque de altíssimo nível. Fica em São Raimundo Nonato. E tem essas pinturas também neolíticas. Aqui a gente já está chegando num outro momento, mais para frente ainda. A gente está aqui numa rocha em Argyll, na Escócia, 3.000, supostamente, 3.700 antes da Era Comum, ainda mais recente, mais 3.000 anos. E aí você vê motivos decorativos, as pessoas começam já a compor, fazer flores abstratas, que não existem na realidade, que só existem no plano da projeção visual. Okay? Esse é um fenômeno natural. O ser humano começa a partir do naturalismo e ele começa a desenvolver a estética. São criadas. Não, isso é relevo. Ok. Podemos passar um filme agora? Podemos. Já deu ok para você? Oi? Ok? Está aqui. Não. Ok. A gente já viu o filme todo? Viu o filme, tá? A gente já viu o filme todo? A gente vai ver muito menos desenho do que a gente gostaria. Mas vai ser importante para entender uma coisa. Ok? É de 1911 que a gente vai ver ele. Quem sabe quem é o Winsor McCay? Winsor McCay? Só você? Sim. Sabe mesmo? Você não conheceu o Winsor McCay, ué? Bom. Pequeno Nemo Islândia ou não? Pequeno Nemo Islândia? Conhece? Não? Eles dão respostas dúvidas. Eu acho que eu vi. Eu vi o Winsor só, não. Sam McCay. As pessoas verem isso era uma coisa fantástica, alguém desenhando. O Winsor McCay começou a carreira dele fazendo cartazes de circo, que era uma atividade bastante bem remunerada, e ele era um super ilustrador, fazia altos cartazes. Ele aprendeu a desenhar aquelas roupas de circo, de animais, de ornamentos. Isso no final do século XIX. E ele vai ser um dos primeiros caras a fazer quadrinho. Ganhava muito bem, fazia as páginas dominicais, que eram um grande momento da história do quadrinho, um grande momento para a criança. Chegava no jornal de domingo, a coisa mais colorida, a essência mais colorida que podia ter na semana era a página colorida de domingo do jornal. E isso não tem que fazer isso. Ele fazia isso aí em quadrinhos. Pequeno Nemo Islândia, que era uma aventura. Pequeno Nemo que ia para o país dos sonhos e no final acordava e descobriu um sonho. Às vezes ele continuava sonhando na semana seguinte, a história continuava, no mesmo ponto que tinha parado. Mas era sempre um sonho.
o McKay era um artista, ele queria pesquisar. E ele tinha experiência do circo, de ver as pessoas se interessarem pelo ver alguma coisa acontecer. Ele costumava fazer shows de desenhar. Então, quando ele viu o desenho animado, ele viu uma oportunidade. Olha, o Wilson McKay está concordando que ele vai fazer 400 desenhos que se movem. 4 mil, desculpa. 4 mil desenhos que se movem. É uma aposta. Na verdade, esses caras aí são atores, tá? O Wilson McKay é ele mesmo. Os outros eram atores. Ele fez um segundo filme anos depois, em que os caras eram realmente desenhistas e amigos. Um deles, inclusive, um outro cartunista famoso. Ele está mostrando agora os 4 mil desenhos. Olha, são uma piada. Você vê que o McKay tinha o senso do espetáculo. Isso é ideia dele. Mas é Uau! Fizeram uma conversão. Deve ter feito uma conversão para poder passar essa necessidade depois. Bom, volta aqui. O principal eu falei para vocês. Então você imagina, o desenho animado estava começando, era um truque para você a fazer as pessoas verem como todo jeito que você via um truque de mágica, via um espetáculo de acrobacia, entendeu? Era isso. A animação estava nesse momento assim, entre o entretenimento, entre a curiosidade. Okay? E aí vão nascer duas vertentes. Uma mais voltada para a pesquisa e outra mais voltada para o entretenimento, que eu falei no início. Né? Agora, o único jeito de você aproveitar a ideia de quadro a quadro e criar movimento era desenho, que nem o McKay? Não, de outras formas. Tá? Um dos precursores da animação, bem antigo também, um russo, descendente de polonês, Ladislav Starevich. Ele era entomologista, ele estudava, na verdade, insetos, articulações de insetos, e ele, quando descobriu a animação, ele achou que podia ser uma forma de ele fazer uma pesquisa. Ele começou a montar estruturas com os próprios insetos de verdade. Estruturas articuladas, isso é, da União Soviética, desculpa, não era da Soviética, na Rússia. E o objetivo no início dele era simplesmente pesquisar. Aí ele faz um primeiro filme, e o primeiro filme dele, 1910. Faz o primeiro filme e se surpreende com o resultado meio mágico ou sinistro daqueles insetos se movendo como gente e tal. Aí ele faz um segundo filme, que é esse fotograma aí. Você encontra no YouTube esse filme, tem uma cópia boa, né? A Vingança de um Kinematógrafo Cameraman. Ou você encontra só como The Revenge of the Cameraman. Okay? A animação, aí se a gente for estudar de animação russa, a gente vai entender porque foi uma grande pena eles não terem continuado nessa direção. Mas o Ladislav acaba saindo daí da Rússia, vai tentar fazer outros filmes em outros lugares. De qualquer jeito, é sempre um artista sozinho, trabalhando para fazer filmes que demoravam muito tempo, um processo bastante artesanal. Uma outra artista dessa época extremamente importante é essa alemã, Lotte Renninger, que trabalhava com silhuetas de animação, silhuetas articuladas. Tá? Então, uma coisa que vinha dentro da sombra chinesa. Alguém já viu algum tipo de filme desse assim, feito com bonecos de silhuetas? Nesse caso era stop motion. Os dois casos stop motion. A princípio, parecido com o certo de sombra, lembra? Porque ela trabalha só com silhuetas, mas ela trabalhava com stop motion. Tá? A Lotte Renninger é um destaque assim, na história da animação. Ok, tá bom. Acho que é só para ter um gostinho, saber uma outra possibilidade de animação dessa época.
Audrey Hepburn, ela chegou perto de uma coisa comercial. As pessoas queriam ver esses filmes, ela tinha público e tal. Não era uma coisa maciça, como os cartoons americanos, mas ela conseguia, transformou isso numa profissão, contar essas histórias. Também um dos pioneiros da animação, outra técnica de animação também, de stop motion, foi o Willis O'Brien, que fez o monstro do King Kong, o primeiro filme do King Kong, de 33. Essa foi uma das outras possibilidades da década de 20, década de 30 para a animação. Aqui a gente já está falando de alguém trabalhando mesmo na indústria, fazendo efeitos especiais, caminho dos efeitos especiais. O Willis O'Brien vai ser o mentor, né, o cara que vai inspirar um outro cara bem famoso aí, que é o Ray Harryhausen. Bom, a gente viu o início da animação, a gente viu técnicas que não são de desenho animado, e a gente agora vai ver o que a gente chama de animação não objetiva, ou animação abstrata. Que ainda é um outro caminho da animação, mais experimental ainda. Porque tinham artistas que, quando viram aquilo, achavam que aquilo era o caminho para pintura, o caminho para misturar música com pintura e criar um terceiro tipo de criação estética. Os primeiros caras a terem esse tipo de inspiração foram dois italianos, Arnaldo Pina e Bruno Corra, dois irmãos, e eles imaginavam, se você trabalhasse com linhas e mesclasse aquilo com música, você conseguiria fazer aquilo que os impressionistas estavam fazendo nas telas, os pintores impressionistas, você ia poder fazer aquilo com movimento. Se supõe essa possibilidade. Tá? Infelizmente, não existe nenhuma cópia desses filmes que eles fizeram. Só tem um registro, sabe-se que existiam os filmes. Esses filmes de um outro italiano que eu esqueci o nome, que também é um pesquisador, anos depois, já 20 anos depois, pesquisou na mesma linha estética. Esses filmes queimaram no bombardeio de Milão na Segunda Guerra Mundial. Então não existem mais os filmes. Mas um cara muito famoso aí nessa linha dos filmes não objetivos é o Oskar Fischinger. Os alemães também fizeram muita pesquisa nessa área. Tá? Não tinha nenhum interesse de contar história, de personagem, nada disso. Eles queriam fazer pintura em movimento. Tá? Os italianos eles eram ligados ao movimento futurista de pintura. O Fischinger também tinha a ver um pouco com o futurismo, mas tinha mais a ver com o abstracionismo. São imagens, fotogramas. Eu não vou passar o filme, a gente não tem tempo de ver todos os exemplos de tudo. Tá? Isso é um filme feito com pedaços, recortes de papel, essas bolas são recortes de papel, câmera provavelmente filmada na vertical, e aí tinha fios invisíveis aqui, ele articulava os fios, puxava para frente e para trás. Se alguém viu aí por aí no cinema, tem uma apresentação da Pathé Filmes, né? Ah, lembro. É inspirada no trabalho de Gil. Se você ficar me cortando algumas linhas de raciocínio, senão a gente não vai ter tempo de falar tudo. Editar ao vivo. Bom, outros nomes também do absolutismo alemão, ou animação não objetiva, né? Animação abstrata, são o Oskar Fischinger, né? Hans Richter, Viking Eggen, Walter Gutmann. Todos eles vão inspirar um neozelandês, que talvez quem conhece a animação já ouviu falar, que é o Len Lee, neozelandês que começou a trabalhar com pintura em película. Aliás, desculpa, esqueci de falar, os italianos, aqueles dois italianos, os filmes deles eram já pintura em película, técnica de pintura em película. E foi totalmente por acaso. A técnica de pintura em película, alguém aqui sabe o que é? Só você? A técnica de pintura em película é você pega a película, o filme, tá? Eu não lembro desse filme, principalmente tinha filme. Então você pega um filme e você, em vez de
fotografar cada quadro com os desenhos, põe em um lugar, você pega a película direto e desenha na película. E projeta. Tá? Então, os italianos, eles queriam fazer quadro a quadro filmado, mas eles não conseguiam arranjar equipamento, não tinha equipamento disponível. Aí eles falaram, bom, vamos fazer direto na película. E fizeram os primeiros filmes em película. É realmente uma pena que a gente não tem esse registro. Mas os filmes, vamos botar um Bigone do Care. Mas os filmes de película acabam virando um estilo importante. A gente vai pular uns anos aqui e vamos pegar o grande artista da animação em película, que é o Norman McLaren, canadense. Na verdade não era canadense, ele era escocês. Ele e o Ray Lee se conheciam de um instituto de arte em Londres, na Inglaterra. Na Inglaterra, acho que o McLaren, ele é contratado pelo governo canadense para criar um departamento de animação no Canadá, onde não estudou. O McLaren é um artista completamente à parte, um dos grandes nomes da animação. Acho que não vai existir um cara que nem ele, porque ele foi um cara que foi pago durante décadas só para ficar pesquisando. O próprio National Filmora, depois do McLaren, eles não tiveram ninguém assim, porque o McLaren era um cara só, algumas pessoas auxiliando ele, ganhou inclusive alguns prêmios da academia, virou uma referência para animação experimental, e o National Filmora, já nos anos 60, no máximo contratava um artista para fazer 2, 3 filmes, mas não para passar o resto da vida trabalhando lá. Bom, vamos assistir um dos filmes experimentais de McLaren, Bigone do Care. Vamos ver as técnicas aqui, como de que ano esse filme. Tá, eu estou avançando no tempo, a gente não está, olha, é de 49, tá? Mas a técnica de pintura em película é uma técnica que já está se fazendo, então, que eu falei para vocês, pelos italianos na década de 10. E durante 30 anos várias pessoas fizeram, e o McLaren é um grande diretor. Então, em vez da gente assistir, já que a gente vai poder ver um filme, eu prefiro pegar um filme mais da frente já, mas para conhecer a técnica, já vou botar mais aprimorado. Desenhar uma superfície aumentando uma diagonal de 35 milímetros, 3,5 centímetros. Está virando a película. Cada um dos fotogramas foi desenhado originalmente desse tamanho. Então, só uma pergunta. Se ele é pintado diretamente na película, como é que ele consegue a sensação de vários planos, assim, das transparências? Então, não vai dar tempo da gente falar de McLaren, é um cara que precisaria ficar só 3 anos só para pegar o trabalho do McLaren, tá? Mas, assim, algumas coisas aqui, ele conseguiu usando diferentes tipos de ferramentas para fazer as impressões, níveis de cor diferentes, mas também tem, aqui nesse caso desse filme, de 49, ele utilizou recursos de impressão óptica, que é pegar um negativo que foi feito na película e um outro negativo que também foi feito na película e juntar esses negativos através de um projetor que faz um sanduíche de negativos e gera um terceiro negativo juntando dois, entendeu? Então as imagens originais desenhadas na película, mas não necessariamente na mesma película. Tá? Então, eu peguei um filme de 49 do McLaren, porque talvez eu devesse pegar um filme de 1910, 18, do McLaren, tá? Mas como a gente só vai ver um filme do McLaren nessas 3 semanas, eu prefiro pegar esse aqui, tá? A obra dele tem outras coisas que ele pesquisou, não só animação em película. Ele fez outras coisas. Ganhou um Oscar com um filme que é Silhouette, que é animação de gente, já as cadeiras. O filme Bárbara, dele dos anos 50, que é o quadro dele, é só filmagem de bailarinos de verdade. Fez um trabalho de animação a partir do que ele filmou um casal de bailarinos na cena. Mas o que eu quero dizer para vocês, basicamente, é que existia essa vertente, então, da animação experimental e autoral. A gente agora vai tratar dessa outra vertente. Então, ainda começo da primeira parte do século XX. Celso, Oi? ele fazia a trilha sonora antes?
Tá vendo? Tem um monte de coisas que ele fazia com trilha sonora. O McLaren, inclusive, é considerado o precursor da música sintética. No caso desse aqui, ele seguramente tinha a trilha sonora antes, e tinha um jazz do Oscar Peterson, uma coisa que é um filme ótimo, uma coisa que não sei se você sabe o que é, por exemplo, é possível. Áudio ótimo. Oi? O áudio ótimo. Áudio ótimo. É, pro filme. Filme ótimo. O áudio ótimo. O som, ele até pouco tempo atrás, né, e ainda alguns projetores, os projetores que ainda projetam película, não é assim. Tá? Tem do lado tem o filme com as imagens de um lado, e tem de um lado a banda de áudio ótica, que são linhas que passam na frente de um projetor de luz, que não é o da luz do projetor de imagem, é a luz do som. E essa luz ali, ela vibra de forma diferente e é o som que você ouve na caixa. Se você pegar a sua mão na frente de um projetor e fizer passar assim na frente da luz, você vai fazer exatamente o mesmo som do sabre de Guerra nas Estrelas. Foi dali que eles tiraram o som. Uau, uau, uau. Tá? Então o McLaren, ele pegava o som gravado, ótico, colocava do lado da película e ele desenhava, às vezes até bem inspirado na forma ótica do som. Tá? Usava aquilo como referência. E ele foi mais longe que isso. Em determinado momento, ele começou a filmar o som. Ele começou a criar desenhos que ele filmava, quadro a quadro, e depois jogava do lado do som. E virava música. E aí sim ele se tornou um criador da música sintética. Porque o som não existia originalmente produzido em lugar nenhum. Era um som desenhado que se transformava num som de verdade, uma sonoridade a partir do momento que virava uma coisa projetada na projeção ótica. Então é um som sintético, não foi criado por um instrumento musical. Tá? Por isso que ele é considerado o precursor da música sintética. Ele desenhava na banda sonora? Não, ele não desenhava na banda sonora, ele fazia desenhos. Ele tinha, para cada diferente som que ele queria, ele tinha já um desenho que tinha. Ele foi descobrindo como é que eram, para cada som, ele foi criando uma biblioteca de desenhos que tinha a ver com o som. Okay? Só que era desenhado. Não era igual, porque era um desenho. Aí ele filmava os desenhos dele que representavam os sons. E em vez de projetar os desenhos, ele pegava os desenhos e transformava em banda ótica de som. Então ele passava os desenhos no projetor de som, não no projetor de luz. E criava um som. Então vários filmes dele são assim. Não é o caso desse aqui. Uma cacofonia, assim. Não é por cacofonia, é a música sintética. Não é por cacofonia. É um som completamente diferente. Mas uma McLaren está por parte. Então, enquanto tem essa gente fazendo formas de animação mais autorais e tem outras formas de não sei se é porque pequenininho aqui, é complicado assim. Não dá. Tá? O que você vai fazer? Tipo, botar uma roupinha aí. Deixar. Tem animação do Crazy Cats? Muitas animações do Crazy Cats. As primeiras animações feitas, olha, foi o estúdio mais curto da história da animação, durou 3 anos. Foi a primeira grande greve da animação, em 1918, especialmente no IFS. Bom, são por décadas, são a história do cartoon americano, tá? Esse desenho você encontra no meu blog, lá, se você for no Cartoon Roots, parte 1, parte 2, até eu fui escrever. Eu preciso escrever essa parte 2 do dia. Mas eu não sei se a gente vai conseguir trabalhar com isso aí desse jeito. Isso aí é todo jeito. Bota ele geral, eu não sei como falar mesmo. Bom, isso aqui desaparece? A gente tem aqui, ó,
década de 10 até mais ou menos a década de 80. Eu tenho aqui os principais estúdios de animação americanos. Oi, só vi você agora, você está aí desde o início? Eu tive comendo um bolo lá embaixo, não precisa atrapalhar. Tudo bem? Então, quando vocês veem aqui, olha, o estúdio mais antigo, o Barrett Bowers, já foi um estúdio que começou, do mesmo jeito que o Winston, aqui, o primeiro filme dele já foi uma adaptação de quadrinho, o próprio quadrinho dele para desenho animado. A animação americana de entretenimento, ela já começou adaptando quadrinhos, então já foi uma coisa junto ali, tá? Então o Barrett Bowers, eles adaptavam um quadrinho popular na época chamado Mutt e Jeff, que vocês conhecem, foi publicado no jornal do Estado de São Paulo até a década de 70, 80 talvez, 70 acho, década de 70, antes daquela reforma que criou lá o John Crane, um cara importante, a gente já vai ver porque criou muitos sistemas, vou explicar melhor o que é isso. A IFS, que na verdade foi o Randolph Hearst, que tinha um dos principais jornais americanos, ganhasse dinheiro, o jornal era, não falei para vocês, o jornal publicava só notícias naquela época, também era um lugar de entretenimento, as crianças adoravam ler quadrinho, a coisa mais parecida com hoje em dia ver o último filme do Senhor dos Anéis, era ver a página de fundo do jornal. Okay? Então, o Randolph Hearst, que tinha um império de publicações dos jornais dos Estados Unidos, E é o Cidadão Kane. o Cidadão Kane do Oscar, tem a inspiração do Cidadão Kane do Oscar. Orson Welles. Ele adapta os quadrinhos mais populares do jornal dele para animação. Só que o negócio dá errado, ele monta um estúdio gigantesco, a coisa não vai para frente e a gente tem, em 1918, a primeira vez que fecharam um estúdio, mandaram um monte de gente embora ao mesmo tempo. Isso foi depois uma prática muito corriqueira na história da animação. Mas foi a primeira vez que aconteceu isso. O nome Passarado é isso. Passarado? É Passarado, permite muito. Em animação é muito comum isso. Você tem os irmãos Fleischer, tá? Todo esse pessoal aqui é na costa leste dos Estados Unidos. Os Fleischer próximo de Nova York. Os irmãos Fleischer foram grandes estúdios, fizeram Deadpool, depois adaptaram o pai, fizeram o primeiro grande filme do Super-Homem, que foi o Super filme. E vão bem até mais ou menos meados da década de 40, quando tem a grande crise da animação, em que o estúdio é vendido para a Paramount, passa a ser o estúdio da Paramount. Você tem o primeiro grande estúdio a fazer um personagem popular, Pat Sullivan, que fez o Felix the Cat, que foi o primeiro personagem popular que surgiu na animação, não era uma adaptação. Tá? Bem, não é o primeiro personagem de animação, mas é o primeiro personagem popular de animação. Porque assim, tipo, muitas pessoas queriam ver esse personagem. Oi? Não sei se mascote, porque. Que original, né? Que não é um personagem. Foi criado para animação. Nem que ele virou um mascote, entendeu? Nem que deixou de ser um personagem e virou um mascote. Ele era como um ator, as pessoas queriam ver o filme com aquele ator, com aquela celebridade. Porque a Betty Boop e o Coco, o palhaço, que eram os Fleischer, eram populares, não eram assim, de sucesso e tal. Os Fleischer vão ganhar dinheiro mesmo quando eles começam a adaptar o Popeye, que veio dos Estados Unidos. Alguém que cria um personagem ícone mesmo, que vira o primeiro personagem de animação, a primeira celebridade nascida nas telas de animação é o Gato Félix. O Félix anterior ao Mickey Mouse. Sim. Foi engraçado você ver, assim, pelo menos nesse ano meio aí, a semelhança que existe, assim, né? O personagem branco que Dá para falar muita coisa sobre isso. A gente vai falar pelo menos um pouco sobre Rubber Rose logo mais. Acho que vai falar. Em relação ao Gato Félix, a mesma coisa, o Mickey aconteceu com ele.
crédito do criador, né? O Fred Sullivan não é necessariamente o criador do... Eu vou tocar nesse assunto. A gente vai falar nisso quando for falar um pouco mais sobre um outro aspecto importante desse estúdio. Van Buren, que fez várias adaptações, o estúdio é um estúdio meio cult, assim, só que é de animação, sabe, os trabalhos dele. Tem sempre um estúdio lá meio correndo em segundo lugar, fez muitas coisas interessantes, mas nunca ganhou muito dinheiro, muito popular. O Walt Disney, que surgiu em 23, é o único que existe até hoje, se bem que não tem absolutamente nada a ver a animação Disney hoje com o que foi o estúdio Disney nessa época. Assim, é só uma marca associada. Tem um jeito de trabalhar, um jeito de pensar, é uma coisa. Só chama Disney também. O que era isso aqui era um estúdio de animação. O Disney é um brand, né? Uma marca. Né? O Mintz, Charles Mintz, que era um pequeno estúdio mais ou menos popular, que fazia algumas coisas, chegou a distribuir para o Disney numa época, o Disney fazia entre os filmes, na verdade, o Mintz distribuir. Um estúdio relativamente pequeno que de repente virou a UPA. Então isso foi uma coisa meio contratual. O Mintz não estava, o Charles Mintz mesmo nunca trabalhou numa UPA. Só que ele vendeu os direitos dos filmes dele para a United Artists, e a United Artists é quem bancou a UPA. Então por isso que a gente faz essa linha. Walter Lantz, do Pica-Pau, okay. Terry Toons, que ficou muito famoso com os Supermons. O Walter Lee era um cara em animação que a característica dele assim, era, tipo, ele não se preocupava em fazer alguma coisa de qualidade. Ele tinha um standard, eu não quero fazer uma coisa de qualidade, eu quero fazer um filme por semana, só isso. E entregar um filme por semana. Ele era tipo um entregador, ele achava que o negócio era como entregar o pãozinho ou o leite na segunda-feira, entendeu? O cliente vai fidelizar porque eu sempre entrego um produto. Até que ele estourou como Supermouse, mas fez um baú de dinheiro quando vendeu os direitos dos filmes dele para TV a cabo. Aliás, TV a cabo não, desculpa, para TV. Para TV. A TV precisava de conteúdo, ele pegou todos os filmes dele, vendeu, se aposentou, tchau. Fez um bom negócio, está ótimo. Ub Iwerks, que foi um antigo sócio do Disney, e que todo mundo achava que o Iwerks era o segredo do Disney, só que o Iwerks, quando foi bancar ele para fazer o estúdio dele, não conseguiu fazer nenhum sucesso. Os filmes eram muito elaborados e tal, mas o balão não subia. Tinha alguma coisa na química dele no Disney que fazia falta no Disney lá. Puppet Toons, que foi um stop motion, fazia um pouco de stop motion, era um cara que, se não me engano, da Inglaterra ou da Holanda, um europeu que foi para Hollywood e conseguiu sobreviver fazendo alguns cartoons. Warner Bros. E Warner Bros. Surgiu na década de 30, 34. Essa é a época, 30, 34, não, os filmes sonoros, mas só surgiu no final da década de 20. Né? E conforme vão fazendo sucesso, vão tendo cada vez mais filmes sonoros, tem um tipo de negócio que declina, que é o negócio de você fazer cartões com textos das legendas dos filmes. Porque tinha empresas especializadas em fazer. Vocês não viram o filme da Lotte Lenya lá, que aparecia as falas lá no irmão? Então, na época que o cinema mudo, tinham empresas especializadas em fazer cartões com os textos. E um cara desses, Leon Schlesinger, percebendo que a coisa ia, pegou os caras que estavam trabalhando com Disney, que queriam fazer um filme sonoro, bancou junto com a Warner, nasceu o estúdio da Warner. A MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, era o grande estúdio de Hollywood, mais chique, mais bacana. Né? Enquanto a Warner Bros. Era os filmes mais baratos, a Metro-Goldwyn-Mayer era aquela mais chicona, assim, fazia os filmes mais caros, mais luxuosos. Tá? A MGM era a última a entrar na corrida. Tinha uma hora que ela falava, vamos fazer desenhos animados. E aí eles contratam antigos caras que tinham trabalhado na Warner, que tinham trabalhado com Disney, que são o Harmon e o Eisen, e criam um estúdio da MGM que vai fazer filmes bastante sofisticados. Tex Avery é um cara da Warner. Ele saiu da Warner,
foi para a MGM. E ele é um grande standard da MGM. O grande sucesso da MGM, na verdade, é o Tom Jerry. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais. E a Warner Bros., quando ela vai fechar, a gente pode dizer, de certa forma, que o The Patrick Feeling é uma consequência da Warner Bros., porque o principal diretor da Warner, que é o Isadore Freeling, vai ser contratado para fazer animações da própria Warner, monta o seu próprio estúdio, faz um desenho animado, ganha um Oscar, a partir de um letreiro de filme que ele tinha sido contratado para fazer, que fez um sucesso. Foi o primeiro letreiro do filme da Pantera Cor-de-Rosa. Se vocês pegarem e olharem a Pantera Cor-de-Rosa, vocês vão ver que é o Pernalonga de Orelhas Curtas. Porque de fato, o Freeling, ele passou a vida inteira no Pernalonga e ele queria continuar. Pantera. O jeito, né, a evolução da personalidade do Bugs Bunny começa com um personagem louco. O começo dele é o próprio pica-pau, né? É o pica-pau no filme. Que é o Bugs Bunny, né? É o coelho chatinho, é o coelho que incomoda, né? O Bugs Bunny. E aí ele vai... O Bugs Bunny, né? Esse Bugs Bunny, depois ele é Bugs Bunny. Mas é o coelho chatinho. Aí depois ele vai contracenando com o Patolino, que é outro maluco, né? E aos poucos eles vão criando uma personalidade que o Pernalonga é o cool, sempre resolve as coisas com classe, e o Patolino, né, que é o atropelado, mesquinho, egoísta e tal. E aí a personalidade cool, a personalidade esse jeito soft assim, da Pantera nasceu então do jeito do Pernalonga. Eu estou falando da Pantera Cor-de-Rosa dos tempos legais, né? Porque assim, fizeram com a Pantera, não quero nem saber de coisa da década de 70, assassinaram a Pantera. Mas nessa época, tanto a Disney quanto a Warner, tinha uma fazia assim, e o outro fazia Mary Melody. Todos faziam alguma coisa. Todos tinham um nome. Que agora eu não tenho na cabeça, mas todos eles tinham alguma coisa assim. Os Flasher faziam, como é que era? Cartoons. Todos eles tinham alguma coisa assim. Todos. Eu não lembro. Então não era só a Silly Symphony. Inclusive, antes da Silly Symphony já tinham outros que tinham criado esse tipo de série, baseava na mistura da palavra cartoon com a palavra música. Né? O Walter Lantz também tinha. Eu não estou lembrando. Eu me preparei para responder essa pergunta, mas tem uma lista de... Mas o Walter Lantz e o Disney também tem a música do outro, trabalharam juntos. Como? O Walter Lantz com o Oswald Coelho, ele e o Walt Disney tiveram uma... Não, o que aconteceu, não, simplesmente o Oswald Coelho é um personagem do Disney, mas que o contrato fazia que pertencesse à empresa que comprava o Walter Lantz, que era a Anila Provorkov. Ou era a Maple, que era a dona do personagem? Universal. O Oswald era da Universal. O Lantz nunca trabalhou com o Disney. O que aconteceu foi que o Lantz foi contratado pela Universal para continuar o personagem que foi da Disney, que ele perdeu contratualmente, que passou para a Universal. Tá? Quem trabalhou com o Disney, a gente já vai ver. De fato, a coisa começa de uma maneira muito... peraí. Já vamos para esse lado. Vou retomar. Vamos voltar aqui para o estúdio do Pat Sullivan, para a questão aí da briga, de quem é o autor do Gato Félix. Pat Sullivan era australiano e o Walt Messner era americano. Se você procurar livros australianos de história da animação, você vai ver que o Gato Félix era criado pelo Pat Sullivan. Se você procurar livros americanos sobre a história da animação, o Gato Félix foi criado pelo artista que trabalhava com o Pat Sullivan, que era americano, que é o Walt Messner. Na verdade, o Pat Sullivan criou o Gato Félix no seu estúdio e era um cara que punha lá a fileira de desenhos para trabalhar, de vez em quando aparecia, mudava alguma coisa. Os dois criaram o Gato Félix, tá? Não dá para dizer que foi um ou outro. Eu, pelo menos, penso assim. Eu que conheço no estudo de animação, a ideia do Pat Sullivan é um trabalho duro do Walt Messner. Não é só de um ou só de outro. As pessoas australianas dizem que é do Pat Sullivan.
Entendeu? Porque com esses brasileiros que atualmente estão numa fase de detestar os americanos, então vão achar que não é do americano, tem que ser do australiano. Então, tá. Então, é o ser humano, né? De qualquer jeito, o trabalho de animação não é uma coisa que a gente vai ver dessa vez aqui, mas até tem umas aulas que eu só trabalho com a questão de por que o trabalho de animação não é autoral. Por que, inclusive, a gente deveria aprender que é um trabalho de grupo. Seria muito importante se a gente aprendesse isso. Mas, tem essa ideia, né, de que alguém que é o gênio, o resto é só estava passando por ali. Mas isso aqui é importante. Mas é um coletivo de maneira positiva, né? Não consegue ser, né? Não vai ser o assunto dessa nossa sequência de palestra. Não vamos canonizar. Mas se a gente for estudar, por exemplo, a fundo o caso do gene de Tartakovsky, a gente vai entender melhor isso. Mas aqui está o gato diferente recortado e tal, um monte de desenhistas aqui um do lado do outro. O que eu quero que vocês entendam é que a técnica que prevaleceu desse lado, que foi o desenho animado, porque o desenho animado era uma técnica fácil de se adaptar para uma linha de produção. Você dividia tarefas. Você chegava ao ponto de uma pessoa desenha os extremos do movimento, outra pessoa desenha os intervalos, outra pessoa passa o desenho para o acetato, outra pessoa pinta, outra pessoa filma. Então você cria um esquema de montagem, esquema industrial, semi-industrial. Tá? Você pode produzir em escala. Então, por essa razão que das diversas técnicas de animação, o desenho animado se tornou a técnica para fazer tipo de entretenimento. Então, estou explicando por que tem a ver com uma questão tecnológica. Por que se houve uma opção estética por uma questão tecnológica e de economia, de dinheiro, de verba. Então, a opção estética do desenho animado foi resultado. Desenho animado não é stop motion, então não é recortes animados, cutout, não é pintura direto na película, não. Desenho animado. Por quê? Porque conjugou orçamento e tecnologia para criar um produto num ritmo que é compatível com as necessidades da indústria. Okay? Não é porque alguém fala assim, eu gosto mais de desenho animado, vamos fazer desenho animado. Não foi. Sabe? Tá? Isso é importante para a gente entender depois porque aquilo que eu falei da luta é importante, tá bom? Então, tá aqui. Outra coisa que a gente tem que entender dessa época, nós estamos vivendo a guerra das patentes, a época das patentes. No final do século XIX, uma figura que era o Bill Gates, depois não é mais Bill Gates, agora tem outro cara lá, o Zuckerberg, Steve Jobs. Não, o Zuckerberg agora. Bom, o Bill Gates, Zuckerberg, da época, era o Thomas Alva Edison, o cara que tinha feito as patentes da lâmpada, não sei o quê, ficava muito rico fazendo patente de invenções. Então, o sonho do americano era inventar alguma coisa, fazer a patente e ficar muito rico. Então, nessa época da animação, esses caras saíram fazendo patentes do método de animação. O Winsor McKay chegou a ter brigas com o Bray, porque o Winsor McKay fez umas patentes lá. O McKay criou o registro na animação. E o Bray também criou um outro técnico de registro. Eles ficaram brigando quem é que tinha realmente a patente. Tá? O Bray fez várias patentes, chegou inclusive a ganhar muito dinheiro, porque ele vendeu as patentes para outros estúdios, para todo mundo poder fazer desenho animado. Acho que a carreira dele é curtinha, mas funcionou, porque ele ganhou uma grana só com patente. Os Flasher fizeram muitas patentes. Vocês veem aqui, ó. Em 1914, patente 1.107.193. Ou seja, antes desse cara já 1.106.000 pessoas, 192 tinham já requerido patente de alguma coisa. Tá? Em 1917 já tínhamos avançado para 1.242.654. Está aí o Max Fleischer requerendo patente sobre o método de rotoscopia, que era um método de você pegar uma filmagem real e transpor aquilo para um desenho, usar uma filmagem de uma pessoa para virar uma animação. Em 1936, o número já está em 2 milhões, está aí o Max Fleischer requerendo a patente do rotográfico, que é um tipo de multiplano, que a gente vai ver no filme do Popeye, aí vocês vão entender melhor o que é que ele patenteou. O próprio Disney tentou na Guerra das Patentes, está em 1940, uma tentativa de patentear todo o método de animação, de cabo a rabo, o método Disney.
O que eu quero dizer para vocês é que tem um lado ali que tem a ver com controlar a tecnologia, ter o poder, o controle econômico da tecnologia. Tá? Vamos entendendo melhor então o que é o negócio da animação. Isso aí é os estúdios Disney, Hollywood, Califórnia, 1927. É isso, os estúdios Disney é isso. Um ano antes do Mickey Mouse fazer seu primeiro filme, o Disney era um cara que fazia filmes legais, mas que não ganhava muita grana. Os filmes dele eram considerados filmes interessantezinhos, mas não era a grande estrela da animação. Nessa fotografia, você tem, segurando uma das meninas que fez a série Alice, que antes do Mickey teve uma série Alice. Se alguém já viu a série antiga Alice? Muito legal. O Disney fazia uma filmagem real da menina e montava isso com desenhos animados que se relacionavam com a menina. Não tem nada a ver com o livro do Lewis Carroll, Alice in Wonderland. Só tinha o fato de que a menina chamava Alice e se relacionava com um dos personagens de animação. Tiveram várias atrizes que fizeram o papel da Alice, essa é uma delas. E aqui está no colo do Walt Disney e do Doug Iwerks, que eram sócios nessa época, mais o Roy Disney, que era o estúdio que chamava no início Disney Brothers. Chamava o Walt Disney, chamava Disney Brothers. Tá? Era o Roy e o Walt. Toda essa gente aqui, assim, Randolph Eisen, Arnold, Chris Freeman e o Iwerks, todos eles vieram de Kansas City, Estados Unidos mais ou menos central. É o mesmo lugar onde nasceu o autor do Crazy Cat. Esqueci o nome. Mas o autor do Crazy Cat ficou muito famoso, ganhou muito dinheiro. Ele era de Kansas City. Provavelmente o pessoal, a garotada de Kansas City falou: negócio de fazer desenho. Aí todo mundo começou a desenhar. Só que aí, George Harriman. O George Harriman tinha ficado muito popular e provavelmente uma geração de crianças nascidas em Kansas City, influenciadas pelo sucesso de um cara lá, 20 anos mais velho que eles, todos resolveram desenhar. E começaram a fazer coisas, só que em Kansas City não absorvia aquela gente e todos eles resolveram em algum momento, ou eles iam para Nova York, ou eles iam para Los Angeles. Los Angeles estava um pouco mais perto, foram para Los Angeles. Tá? Foi também o Chris Freeman, o Hugh Arman e o Randolph Eisen. Essa foto é muito interessante porque toda a história do cartão americano está aí. Então, esses senhores aqui vão fazer em 28 Steamboat Willie, o primeiro filme do Mickey. Depois vão fazer também o primeiro longa-metragem colorido dos Estados Unidos, não a primeira longa-metragem da animação, que é o Branca de Neve. E o resto é história. Randolph Eisen e Hugh Arman vão fazer os primeiros filmes da Warner Bros. Looney Tunes e Merry Melodies, para o Neil Schindler. Só que a grana da Warner era baixa, eles queriam muito fazer filmes tão legais quanto o Disney, porque eles achavam que eles conseguiam. E eles vão para a Metro e vão criar o estúdio da Metro. Esses caras criaram um estúdio da Warner, criaram um estúdio da Metro, e depois nasceu dali no estúdio da Metro Tom e Jerry, que foram dirigidos por William Hanna e Joseph Barbera, que foram os caras que criaram a animação da televisão americana, Hanna-Barbera, os precursores da animação. Então, dessa vertente aqui, até nasceu o desenho animado de televisão. E esse é o Chris Freeman, que foi junto com esses dois para a Warner Bros., ficou lá, não saiu, e sai, dá uma saidinha, volta de novo, vai fazer um monte de filmes premiados da Warner, com outros diretores, e depois vai fazer a Pantera Cor-de-Rosa na década de 70. Então, nessa foto aí está todo mundo. Opa! E o Hugh Iwerks, ele vai sair da Disney, volta depois para trabalhar lá, não deu certo o estudo dele, só que ele não vai querer mais desenhar, ele vai querer se especializar em efeitos óticos, trucagens, vai virar um grande especialista nesse outro lado da animação, que são os efeitos especiais, e entre outras coisas, porque ele é um dos grandes desenvolvedores da impressora óptica. Hoje em dia as pessoas usam digital e tal, mas até meados, comecinho dos anos 90, a gente ainda estava fazendo sanduíche de película, para tentar juntar imagens filmadas separadamente numa imagem só. Hoje vocês fazem isso com uma facilidade, mas
fazer uma pessoa voar, por exemplo, era complicado para cacete. O pai do chroma key, então. Não, o pai do chroma key o princípio é um pouco diferente. O chroma key tem mais a ver com as câmeras de sódio que foram utilizadas no Mary Poppins, que é você criar um ambiente onde uma parte da película não é sensibilizada, né? Isso é o princípio do chroma key. Você cria uma parte que você pode alterar a parte da a impressora óptica trabalhava com máscaras e contra-máscaras, você tinha que trabalhar em cima da imagem depois. Mas de qualquer jeito, ele ganhou um Oscar de efeitos especiais por Os Pássaros, de Alfred Hitchcock. E também a questão dos efeitos especiais está contemplada nessa página. E aí a gente chega. Eu estou correndo rápido, hein? Eu não tenho controle de horas, não sei o quanto você está correndo. Não, mas eu estou correndo rápido porque na minha cabeça a história da animação de chegar na UPA aqui agora. Então acho que espera um pouco. Vamos, antes de ir para a UPA, vamos assistir um monte de filminho. Aí eu filme, deixa eu explicar um negócio para eles antes, sabe? Popeye the Sailor Man meets Simba the Sailor. Alguém sabe como é que o Hugh Alex desenhava o Mickey? Quanto custava desenhar o Mickey? O orçamento básico para desenhar o Mickey era 75 centavos. Mas ele podia usar novamente esse orçamento para cada desenho. Porque a cabeça do Mickey era uma moeda de 50 centavos e as orelhas do Mickey eram uma moeda de 25 centavos. E era assim que o Alex desenhava o Mickey. Okay? Nas bolinhas, por isso que a animação começou a ver com bolinhas, por isso que é muito rápido de fazer, porque ninguém era, pouca gente, só o Wilson McKay era o Wilson McKay que desenhava anatomia assim, as pessoas tinham que desenhar com bolinha. Então, essa técnica, ela tinha as bolinhas, né, e tinha os bracinhos, que eram como se fossem mangueiras de borracha, mangueiras flexíveis de borracha. Mangueiras flexíveis de borracha aqui em inglês é rubber hose. O nome desse estilo de animação é rubber hose animation, animação de mangueira de borracha. Okay? E é ela que é a essência do design do cartoon americano. Por quê? Porque os caras queriam, temos aqui uma questão de tecnologia e de orçamento. O jeito mais fácil de você desenhar rápido, de você desenhar um personagem, era esse. Então a opção estética pela Rubber Hose era uma consequência da verba disponível, do tempo que eles tinham para fazer o filme. Pô, você tem que fazer esse filme, você tem quantos dias? Qual é o jeito mais rápido? Vamos fazer isso. Conforme o Disney foi ganhando mais dinheiro, tendo mais grana para colocar, ele pôde evoluir a Rubber Hose, porque ele queria contar histórias mais longas, e eles começaram a colocar estruturas mesmo, né? Colocar braços e pernas e desenhar as coisas de um jeito que não era mais a Rubber Hose, né? Tinha uma construção e tal. Não vou agora ficar desenhando no estilo Disney, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que vai desenhar o Bambi, por exemplo, né? O cara precisa ser um desenhista melhor que simplesmente um cara que desenha mangueira. Então precisa desenhar anatomia, precisa conhecer a anatomia animal, precisa saber como é que os quadrúpedes movem as pernas, né? Toda essa estrutura de quadril, não sei o que, mas é muito mais sofisticado. Demora muito mais tempo para você desenhar esse estilo Disney clássico, que é uma sofisticação que veio depois do Rubber Hose, okay? Que só aconteceu porque o Disney foi conseguindo cada vez fazer filmes melhores, ganhar mais dinheiro, desenvolver mais tecnologia e poder fazer então com que não precise mais que um filme seja feito por semana. Ele já pode ter um filme a cada 3, 4 meses, porque a grana que ele ganha naquilo permitia ele fazer isso. Entendeu? E o Disney resolve aos poucos ir nessa direção porque ele achava que histórias longas tinham que ser contadas com personagens mais sofisticados. Mas os irmãos Fleischer, eles nunca se interessaram por esse estudo, essa evolução do Disney. Eles sempre acharam que o Rubber Hose era muito interessante para fazer outras coisas. A gente vai ver aqui um filme, que é o primeiro filme colorido do Popeye, é uma mega produção no estilo Rubber Hose.
filme é de 37. O Splash vai fazer um filme que eles não tinham nenhuma preocupação de botar o personagem falando. Ele sabe que o personagem está pensando ou ele está falando de boca fechada. Mas, ó, às vezes está falando mesmo. Ó. Você repara que tem várias cenas que se ouve o personagem falando, mas é de boca fechada. Eu vou falar assim. É duro ter que resumir a história do estúdio Disney, do período clássico dele, em 5 minutos com um trecho do filme. Mas, continuando, inclusive, com o nosso raciocínio de entender a questão econômica, a questão de tecnologia e tal. Então, o Disney, no meio dos outros estúdios, ele vai conseguindo manter um ritmo de inovação tecnológica, investimento com os ingressos, a distribuição. Ele sabia vender os filmes dele, até porque ele tomou na cabeça logo no início, quando perdeu o Tony Oswald para a Universal. E ele vai fazendo os acordos corretos, vai conseguindo ganhar cada vez mais, vai se especializando em fazer filmes sofisticados. E o que acontece na década de 30, que é muito bom para o Disney, é a depressão econômica, a crise econômica nos Estados Unidos. Estava cheio de artista muito bom desempregado. O sujeito que animou o trecho ali do Dumbo, acariciado pela mãe, não sei se vocês perceberam que a qualidade do desenho é muito diferente de outros Dumbos e outros momentos. Tá? Aquele sujeito, o Vladimir Taikla, era um dos grandes animadores da Disney, um dos grandes inventores da animação estilo Disney. O cara desenhava pra caramba, era um pintor, e ele achava fazer animação um trabalho de segunda categoria. Ele estava ali trabalhando no Disney porque ele não tinha outra opção, ele não conseguia sobreviver fazendo, ele não achava nada, ele não gostava muito trabalhar na Disney, nada disso. Tá? Ele achava que era uma condição ruim da vida dele que ele foi parar ali. Mas ele desenhava muito bem, fez grandes animações, um dos precursores da animação clássica. Ele, o Fred Moore e o Art Babbitt, que a gente vai falar um pouco também, foram os caras que, grandes artistas dessa época. Assim. Tinha um monte de outros artistas que eram não tão bons, que eram de segunda, e que trabalhavam mais nos curtas-metragens. O Disney, quando ele consegue fazer o Branca de Neve, bota os melhores artistas para fazer o Branca de Neve, e ganha dinheiro com aquilo, ele quer ir para os longas. Ele está cada vez mais entusiasmado que ele vai fazer filmes cada vez melhores. Né? E os artistas menos bons é que vão ficar com os curtas-metragens. Então, a partir de Branca de Neve, os curtas-metragens da Disney caem pra caramba de qualidade. O que abre um espaço para Warner Bros., para MGM, fazerem filmes mais criativos, mais interessantes dos filmes da Disney. O Disney vai fazer Branca de Neve, ele vai fazer o Pinóquio, que é muito mais sofisticado na Branca de Neve, e faz sucesso também. E aí ele resolve fazer um filme ainda mais sofisticado, e aí ele resolve que ele vai fazer um filme mais artístico. Ele faz fantasia. Fantasia, inclusive, no início da fantasia, tem um pedacinho, a primeira animação da fantasia, ele contrata o Oscar Fischer, que era aquele alemão que fazia animação abstrata, que tinha fugido do nazismo na Alemanha. Ele contrata para fazer um trecho de animação abstrata no início do fantasia. Ele queria fazer uma obra, a obra mais sofisticada de animação que já tinha sido feita. Porque Disney queria cada vez fazer um filme mais importante que o outro. Fantasia é um grande fracasso, tanto de crítica quanto de público, e o Disney entra numa depressão com relação à animação, com relação ao estúdio. Aí ele vai fazer 2 filmes menores, que são Bambi e Dumbo, mas que são filmes muito interessantes. Dumbo é um filme que é feito já quando a guerra já estava acontecendo a guerra na Europa, e se não me engano, Dumbo foi lançado mais ou menos na mesma época que tem o ataque em Pearl Harbor, quer dizer, que os Estados Unidos também vão entrar na guerra. E a economia já está precária também por causa da guerra, já tem o começo de economia de guerra nos Estados Unidos. E Dumbo, então, ele já tinha mandado uma parte das pessoas embora, e ele foi feito com tanto artistas de primeira, quanto artistas de curta-metragem que ele jogou dentro do filme para fazer tudo. Tá? A gente, a partir de Dumbo, a
carreira do Disney vai ficar patinando durante bastante tempo. Assim. Ele não consegue verba para fazer longas, está fazendo, na verdade, juntando pedaços de curta. Teria que se contar o que foi a história da animação no período da guerra. Mas o que acontece é que muitos estúdios começam a fazer filmes contratados pelo governo nesse período, para sobreviver. E o Disney, no caso, ele vai fazer filmes de política de boa vizinhança, quando criar o Zé Carioca e tal. Ele vai viajar para a América do Sul com uma equipe de artistas e eles queriam fazer filmes para convencer os aliados na América de que eles eram amigos dos americanos, né, para não entrarem no lado do eixo. O Disney também ele resolve vir para a América do Sul, porque a situação no estúdio Disney é o quê? Vocês viram aquele grupinho de amigos lá, de Kansas City, que vem, monta o estúdio, está todo mundo trabalhando junto, começa a fazer coisas legais, ganhar prêmio, coisas legais, o estúdio começa a crescer e tal. E lá pelas tantas, o Disney é um super mega artista de Hollywood e ele começa a ter um distanciamento dos artistas do estúdio. Então, na época de fantasia, o Disney está vivendo a fantasia dele, está longe das pessoas. Isso começa a ter gerar um ambiente de crise dentro do estúdio. E é a época também que começam a entrar os sindicatos nos Estados Unidos, de sindicalizar os funcionários. E uma parte da equipe da Disney começa a aderir ao sindicato, começa a ter greves para reivindicar melhores condições de salário e tudo mais. Então o ambiente está extremamente tenso nessa época, no final de outubro para frente. E uma parte dos artistas que saem, e uma parte dos artistas acaba brigando com a Disney. Tinham artistas que realmente tinham condições precárias de trabalho, ganhavam um pouco, tal, e tinha os artistas que ganhavam muito bem, mas ficam do lado dos grevistas. E esses o Disney não perdoa. Um deles é o Art Babbitt, que acaba tendo uma importância muito grande para toda a história da animação, porque o Babbitt é um super animador da Disney, que vai ser um dos grandes animadores da UPA, e que depois também acaba indo para a Inglaterra, contratado pelo Richard Williams na década de 60, e vai ensinar os europeus a fazer a animação clássica de Disney. E vai dar um start lá para toda uma escola de animação clássica na Inglaterra. Bom, eu falei para vocês daqueles dois sujeitos do Harmony Wise, que eles saíram da Disney, eles eram tão bons quanto o Disney, de fato eram, e eles queriam montar o estúdio deles. Eles foram trabalhar com o Leo Schlesinger, começaram o estúdio da Warner, fizeram alguns filmes, tiraram da Disney e levaram com eles também o Freeling, e vão fazendo filmes e tal, mas não tem verba, querem mais verba, e acabam sendo os meninos de ouro contratados pela Metro para começar o estúdio da Metro. O Disney ganhava todos os Oscars de curta-metragem de animação seguidos. Ninguém ganhava o Oscar de curta-metragem de animação. Nessa época não tem Oscar de longa-metragem de animação. Na verdade, o Oscar de longa-metragem de animação é uma coisa recente, porque nunca teve tantos longas-metragens suficientes para ter Oscar. Só tinha no máximo um por ano, um cada 2 anos, então não tinha competição. Tá? É coisa de 10 anos para cá que tem Oscar de longa-metragem de animação. Tinha, e tem até hoje, o Oscar de curta-metragem. Então, só que o diretor da Metro, ele quer que a Metro ganhe um Oscar de curta-metragem. Então vocês vão ver um filme do Harmony Eisen, que é o típico estilo da Metro Goldwyn Mayer, mas super lambido, super produzido. Entendeu o que era então esse outro estúdio. Que queria ser uma alternativa para o Disney, queria competir com o Disney de qualidade. Esse é o primeiro Oscar de curta-metragem que não foi da Disney, de Liu Kuei. Então, quero que vocês criem na cabeça de vocês o que é a condição do desenho animado nos anos 40, onde tinha ido parar. Eu vou passar mais um pedaço agora de um outro filme da Warner. Desculpa, porque foi na longa dos dois. Para não ser injusto com o Harmony Eisen, eles
fizeram esse filme bem adocicado, ganharam Oscar e tal, mas eles também fizeram um outro filme que não ganhou Oscar, mas chegou a competir, que chama Paz na Terra. Eles fizeram, virou um clássico da animação, que eles imaginam um mundo onde os seres humanos se mataram todos. E só sobraram os animais que contam histórias sobre como é que os homens fizeram guerra e eram tão estúpidos que acabaram se matando. Então, eles tinham um outro lado também, né? Fizeram esse filme adocicado assim porque era uma demanda muito grande. A gente vai ver um filme do Chris Freeling com o Pernalonga. O que eu quero que vocês percebam é que o filme, apesar de ser muito mais pobre em termos de acabamento, cenário e tal, ele tem um ritmo incrível, porque o Freeling ele era violinista, ele conhecia música pra caramba. E ele é um dos principais assim, animadores que vai trazer a ideia do ritmo mesmo, acelerado, de montagem de comédia rápida para animação. Ele e o Tex Avery, que é um cara que a gente não vai dar para falar hoje, mas a gente vai citar ele assim, é o High Diving Hair. A gente precisa ver um filme da Oncology, pelo menos. Esse. Então eu quero que vocês tenham experiência. Eu explico mais semana que vem. De ver, então, estavam dando um panorama do que era a animação. Agora vocês vão, né, até a UPA. Agora vocês vão ver um filme da UPA e ver a diferença que é desses filmes que vocês viram agora. Pelo menos em termos de estética. Eu vou explicar mais sobre o UPA, sobre essa transição na próxima.